Boa tarde, pessoal. Alguns colegas entraram em contato, né, que não vão conseguir assistir a aula. Aí vou deixar a aula gravada, já iniciei a gravação e vou compartilhar, né, com os demais colegas pós-aula. Então, pessoal, primeiramente queria agradecer a todos, né, pela confiança. Já temos aí inúmeras aulas de preparatórios, né, desde 2015, né, ou seja, tem um tempinho bom já, 10 anos. Tempo voa, né? E eu não ia abrir o preparatório, até porque eu estou no ciclo de internato que é relativamente tranquilo, mas ocupa um certo tempo, né? E quer queira, quer não, fazer um preparatório também requer um tempo, né? Para você rever as questões, né, ver a metodologia, né? Então, infelizmente, não consegui abrir o preparatório, né? Mas deu para alinhar bem essa revisão final, né? Que eu creio que seja até a parte mais importante, né? Porque é onde você vai focar mais na parte específica. Teoricamente, todos aqui estão estudando essa parte básica bem também. Muitos alunos também estão no nosso preparatório há um certo tempo, né? Inclusive, tivemos aí 3 concursos em seguida, que foi o de 2013 da EBSER, né, para 2014, o da Fundação e esse, né? Ou seja, em um espaço curto de tempo, muitos já se prepararam conosco aqui, tanto da EBSER quanto da Fundação, né? Então já estamos assim meio que preparado. Inclusive, estava conversando com alguns colegas e acreditamos que esse aqui vai ser o concurso mais nivelado, né, da radiologia, porque tem muita gente preparada, né, muita gente já estudando também. Então é isso, pessoal. O foco de hoje, né, vai ser mais para debater alguns assuntos, né, do edital, né, dar algumas dicas para vocês e tentar também motivá-los a respeito desse concurso, né, mostrando alguns benefícios de ser empregado da EBSER, né, como funciona a rotina de trabalho também, né, a questão financeira também, quanto é que ganha um técnico, quanto é que ganha um tecnólogo, né, qual o valor do ticket, né, alimentação, tem ticket ou não, né, quais são os benefícios, né, coloquei um print também bem legal no final, e também o plano de cargos e salários para vocês terem noção, né, e também como é a perspectiva de convocação, né, já que o concurso passado ele venceu, né, em um ano, infelizmente, muitos colegas estavam ali bem classificados, né, e não foram convocados, e isso aí, de certo modo, até deixou muita gente triste, mas é isso, né, a vida que segue, e vamos lá. Então, só enfatizando, pessoal, aqui vai ser uma aula em modelo de mentoria, e teremos amanhã, a partir das 8 horas, vou disponibilizar um link, né, no grupo, com um simulado específico, né, modelo FGV de acordo com as provas anteriores. Mais para frente aqui eu vou comentar também. E de 8 às 12, né, é o momento que vocês vão estar respondendo, né, e à tarde, a partir das 14, né, eu vou estar respondendo na íntegra, aqui também pelo Meet, né, ao vivo, e vou deixar gravado também para quem não puder, né, assistir. E vai ser um simulado bem legal, porque está bem no modelo mesmo da FGV, né, e creio que vocês vão gostar também. Então, pessoal, aqui é um pouco dos meus resultados, né, em concursos na área da radiologia. Eu comecei lá em 2013, né, inclusive foi o meu primeiro concurso, que foi o da EBSER, o primeiro da história que teve, né, da empresa. Foi aqui no Piauí, o definitivo, né. Alguns locais tiveram temporário, e aqui eu fui classificado, né, tanto no de técnico como de tecnólogo em radiologia. Na época eu ainda era estudante, estava no terceiro período, né, fiquei em 24º para técnico em radiologia, né, inclusive como o hospital estava abrindo, teve muitas vagas, né. Na época foi até um erro da própria banca, porque eles consideraram muito pontos de título, né, que gerou, né, muita desavença aí na prática. Porque, por exemplo, na época eu tinha errado só 2 questões de 50, e era a parte mais básica, né, e quem ficou entre os primeiros caiu muito, né, porque o título nessa época de experiência profissional valia até 30 pontos, né. Vou mostrar para vocês que atualmente é no máximo 10 pontos, né, e poucos colegas conseguem completar esses 10 pontos, né, na parte de experiência profissional. Então, eles corrigiram, né, mas graças a Deus deu certo, e eu e alguns colegas também, né, estávamos lá. Na época eu estava como técnico em radiologia, né, e em 2018 mudei de cargo para tecnólogo em radiologia. Fora isso, fiz outros concursos também, né, e atualmente estou em 2 locais como tecnólogo em radiologia, tanto na HU-UFP, né, que é pelo concurso da EBSER, e também na prefeitura de Timon, né, lá eu trabalho também, o concurso foi
né, 2014, 2015, mas trabalhar desde 2017, né. Aqui é mais para mostrar, pessoal, que geralmente concurso é isso, né? Você vai, né, criando prática, criando experiência, criando uma bagagem boa, né? E vai evoluindo com o passar do tempo, né? Isso é comum a todas as áreas, não só radiologia. E observamos principalmente no concurso ultimamente da fundação, né? Que muitos colegas tinham, por exemplo, a Patrícia, eu gosto de comentar, né, o histórico dela, porque ela passou um tempo sem fazer concurso, né? Ela também é funcionária do HU, é técnica em radiologia. Aí decidiu fazer o concurso da EBSER, que teve de 2023. Não teve um êxito muito bom, mas colocou na cabeça que ia estudar mais e se preparar mais, né? Já que também ela tinha noção que passou um bom tempo, né? Ali sem fazer concurso e estudar parte da radiologia. E da fundação ela ficou em primeiro lugar, tranquilamente, assim, tranquilamente entre aspas, né? Porque alguns colegas ali também zeraram a redação, que foram nossos alunos também, estavam ali no topo, né? Mas mostrou que mesmo assim ela manteve, né, o padrão de ficar ali entre os primeiros colocados. Né? Temos aqui o Fabrício também, que ficou em primeiro lugar, também já está aqui, né, no HUFP. E o Sebastião, que infelizmente não foi convocado, né? Não deu tempo, a resposta é essa, mais à frente vocês vão entender, né? Mas temos aí uma vaga em aberto, né, para tecnólogo em radiologia, que eu vou comentar mais à frente para vocês, que infelizmente, como o concurso não foi renovado, né, teoricamente vai ser para esse concurso agora. E o nosso preparatório, pessoal, nós começamos em 2015, né, com a MCE, que foi um concurso muito grande, depois fizemos o seletivo da FMS, em 2019 teve o seletivo também, né, da fundação, e teve o da EBSER e também o da Fundação de Teresina, né? Só aqui ver se fica melhor. Melhorou um pouco. Então, pessoal, já temos aí um bom histórico de preparatório. Estamos saindo aos poucos, né, dessa parte preparatória e trabalhando mais com aplicativos, né? Porque é algo que a gente consegue ter uma escalabilidade maior, né? Atingir um público maior também, né? Mas estamos deixando aí aos poucos nos nossos canais no YouTube, né? Muitos vídeos eu compartilhei com vocês, né, que adquiriram a revisão também dos preparatórios. Até recomendo vocês assistirem, se possível, né, antes de fazer o concurso. E porque realmente gera uma bagagem boa e fica aí, né, ad eterno aí para a galera no YouTube com o passar do tempo. Atualmente está não listado, mas em breve vamos colocar disponível para todos. Com relação ao concurso da FGV, né, ela trouxe muita similaridade com o concurso, né, que foi anterior, né, como por exemplo, validade de 1 ano, podendo ser renovado por igual período, né? Infelizmente eles não garantem essa renovação, né? Mas pode ser renovado. No HU, pessoal, nós trabalhamos com o regime jurídico de CLT. Isso aqui gera muita dúvida na galera, porque vocês não são servidores públicos e tal. Nós somos empregados públicos, né? Mediante concurso público, lá você só entra via concurso, né? Mas o regime jurídico lá é CLT. Para mim é excelente, né? Porque você consegue ter benefícios, como por exemplo o FGTS, né? Todo mês está lá depositado no FGTS, que você pode utilizar também para comprar casa, né? E assim por diante, apartamentos, né? Caso você saia da empresa, também você vai ter essa reserva financeira. E é muito bom, porque também quando você se afasta, também você fica afastado recebendo integralmente pelo INSS, né? Para aposentar, relativamente você vai seguir a regra do INSS. Então, para mim, como eu também trabalho num serviço que é estatutário, o da CLT me garante muito mais benefício. Por exemplo, o aumento de salários, um plano de cargos que realmente segue, né? Então, na minha opinião, é um benefício, né? Para vocês terem noção, até hoje eu não conheço nenhum funcionário lá do HU que foi demitido, entendeu? O povo fala que tem flexibilidade. Sempre vai existir ampla defesa, né? E tem várias esferas, local, regional e nacional. Então, para você ser demitido aí, é algo assim mesmo bem complicado, né? Então, até hoje, no hospital aí tem o quê? Entre 2014, mais de 10 anos, até hoje não vi nenhum caso de pessoa, né, que foi demitida. O concurso, ele é cadastro reserva. Mais à frente, eu vou comentar com vocês a perspectiva de vagas que nós temos atualmente, né? A prova, ela geralmente, quando vocês vão escolher o local de prova, né, o local onde você vai concorrer, geralmente você escolhe a micro-região, no caso aqui é a 1, né, que tem um HUFP,
mas se você fizer para outro local, você escolhe outra microrregião. E o que aconteceu recentemente, pessoal? E já vem acontecendo também. Às vezes, né, não, por exemplo, não tem vaga aqui em Teresina, mas abre vaga em outro hospital que já zerou a lista de convocação dele. Você que está aqui é notificado para saber se você tem interesse em assumir essa vaga ou não, né? Ou seja, se você está concorrendo aqui, né, vamos supor, surgiu uma vaga em Boa Vista, aí a empresa vai mandar um e-mail para você, perguntando se você tem interesse em concorrer, né, nessa lista que está aberta, né? Aconteceu agora, acho que foi não sei se foi Roraima ou foi para o Amapá, né? Que uma colega até comentou que estavam chamando muita gente, né? Então aqui é outra possibilidade que você tem. Mas vamos supor, eu decidi assumir lá, né? Eu vou continuar concorrendo aqui, teoricamente você concorre, né? Você concorre aqui também, né? Outra dica também, se você, por exemplo, alguns colegas aqui me falaram que colocaram para, vamos supor, Goiânia, né? Será se eu posso transferir para cá, né? Depois de um ano, pessoal, você pode pedir transferência, né? Você vai entrar em uma lista, né? Onde vai ter uns critérios específicos, onde você pode, de fato, ter essa mudança, né? Mas vai depender do local ter disponibilidade ou não. Por exemplo, antigamente aqui a lista do Piauí era enorme. Tinha muita gente que fez concurso para São Luís, né? Só que como de 3 anos para cá surgiram algumas vagas aqui e essas vagas foi o quê? Foi meio que acabando. Tanto é que na lista, pela última vez que eu vi, não tinha ninguém, né? Mas tem preferência quem está nesse processo de transferência. Pelo que eu estou sabendo, a nível de Brasil não tem ninguém no momento na lista, né, que queira vir para cá. E se tiver, vai ser um ou outro, né, que não gera tanto impacto aí no concurso, né. Então, tem essa questão da microrregião que você pode ser convocado, né, interessante. Com relação à prova, né, nós vamos ter 2 etapas, que é a parte, né, da prova objetiva, que nós observamos algo bem interessante nesse concurso agora, diferente do ano passado, né, que, por exemplo, vai ter somente língua portuguesa, BSE e políticas públicas de saúde e educação, né? E o conhecimento específico, aqui eles retiraram raciocínio lógico, né? E com isso, né, aumentou um pouco as questões de políticas públicas de saúde e educação, aumentando um pouco os conteúdos também, né? E vocês podem observar que tanto essa parte aqui de políticas públicas de educação, né, e saúde, e legislação da EBSER tem peso 1, ou seja, um peso muito importante. Então, é algo que vocês vão ter que ficar revisando de fato, né, nessa semana que antecede a prova, porque são pontos cruciais. Por quê, professor? Porque o conhecimento específico, pessoal, a prova da FGV é uma prova muito fácil. Até o momento, né? Não sei como vai ser, mas até o momento não teve uma prova assim que você olhe e fala assim, a prova que eu vou acertar menos do que 20 pontos ou não. Então, praticamente todas as provas aí é comum você acertar 20 mais, né, pontos. Então vai fazer uma diferença muito grande essa parte tanto de EBSER, né, como essa parte de SUS e educação. A experiência profissional, pessoal, essa prova de título, ela é apenas somente superior, né, mais à frente aqui tem uma tabela. A experiência profissional, né, ela vale tanto para nível médio, técnico e superior, ou seja, para o cargo de técnico e tecnólogo. Vai ser comum, né, como vocês sabem, né, o tecnólogo em radiologia ele pode assumir o cargo de técnico em radiologia. E praticamente aí grande parte das pessoas fazem, né, vai fazer lá no dia, né, 2 provas, uma pela manhã, outra à tarde, né. Gerou algumas dúvidas aí, por exemplo, na IDECAN, né, a própria EBSER também no passado, né. Então, algo que você vai ter que se preparar bem, né, porque vai fazer as provas aí nos 2 turnos. Eu achei legal porque pela manhã vai ser o superior, né, e à tarde o nível médio técnico, né, que geralmente a prova mais difícil é o de nível superior. Então, essa parte aí de preparação, o dia anterior da prova é muito importante porque geralmente nós que somos tecnólogos, né, em radiologia, realizamos aí 2 provas aí geralmente no mesmo dia. Aqui a experiência profissional, aqui gerou um embate muito grande na EBSER, alguns colegas também entraram até no Ministério Público. Por quê, né? Aí aqui é algo, eu acho que só na justiça que se resolve mesmo. Porque
falaram, né, que, por exemplo, aqui, a maioria da galera, tem até alguns colegas aqui na aula que são tecnólogos em radiologia, mas por ser permitido, né, o tecnólogo trabalhar como técnico, as empresas privadas contratam como técnico em radiologia, mas com o diploma de tecnólogo em radiologia. E na hora da experiência profissional, eles emitem a declaração, né, que você está sendo contratado como tecnólogo em radiologia, né? Ou coloca lá, exercendo a função, tecnólogo em radiologia, exercendo a função de técnico em radiologia, ou seja, gera algo que gera, tipo assim, o cara que vai olhar isso aqui, né, lá da avaliação de títulos, a banca, isso aqui vai gerar dúvida. Ou seja, você vai olhar assim, poxa, conta ou não conta? Entendeu? Ou seja, contou no último, que foi a IBFC, contou também na IDECAM para alguns profissionais, né? Mas isso é algo que a radiologia permite, né? Então, pessoal, é uma situação assim meio que complicada. Por isso que eu falo, tem experiência profissional, coloque o máximo que você tem, porque o máximo que você pode, o mínimo que você vai ter lá, né, como resposta é o não. Então, para a experiência profissional, né, tem essa dúvida, o técnico, tecnólogo, né, tem um valor máximo aí de 10 pontos. O de nível superior, né, para quem tem doutorado, mestrado, residência, especialização, observa que é pouquíssimo ponto, né, não é tão alto. Pela experiência, pessoal, que eu observo aí no dia a dia dos concursos da nossa área, até hoje, quem foi bem na prova, geralmente não perde sua vaga. É isso que nós temos observado aí, que geralmente a galera que tem muito ponto de título, geralmente não está indo muito bem na prova. Como eu falei para vocês, cada ano que passa está ficando muito concorrido. E para você ir para a experiência profissional, você tem que ser classificado. Outro ponto que a gente está observando na prática, a galera que tem muito ponto de experiência não está ficando nem classificado, entendeu? Então, por isso, pessoal, que não fiquem também apegados muito nisso, né? Tem que ir bem na prova para garantir a sua classificação. Aqui nós temos aqui também, né, mais pontos de título para nível superior, como produção científica e aperfeiçoamento, pouco ponto, né, mas que também pode fazer uma diferença. Outro detalhe aqui é que temos aqui essa observação, ó, na avaliação de títulos acadêmicos, somente serão considerados os títulos obtidos até a data de publicação deste edital. Aqui a EBSE também já fechou as portas, né, porque o que foi que aconteceu no DAIDECAN, da fundação? Você poderia mandar os títulos, né, independente de data. Aí muitos colegas fizeram a CLS, BLS, outros cursos aí, e conseguiram a aprovação, né? Aqui não, você vai olhar o edital, que dia foi publicado, e os títulos só serão computados até a data de publicação deste edital. Ou seja, é algo que vocês vão ter que ficar bem atentos também, né? Aqui apenas mostrando, né, toda essa etapa, né, que envolve aí da publicação do edital até o resultado da prova, né, definitivo aí que vai ser no dia 30 de abril, ou seja, não é tão distante, né? Nós temos aqui a prova que já é nesse domingo que vem no outro, no dia 16 de março, também está perto, né? E nós estamos observando, pessoal, que os concursos ultimamente eles estão aí com, tipo assim, um intervalo assim da prova para o resultado final curto, né? Então vocês vão ficar acompanhando sempre, né? Ver o gabarito preliminar, ver se vai ter recurso, em pouco tempo depois, né? Tem avaliação de títulos também, né? Aí aquela história, como eu falei para vocês, se gera dúvida se vai computar para técnico ou não, né? Já que tem essa desavença aí na teoria, né? Para o pessoal da banca, quando eles observam, pessoal, uma prova de título, assim, é coisa rápida que eles têm que analisar, né? Então, por isso que a gente observa que na prática muita gente está conseguindo computar, né? Os anos de experiência de técnico, né? Como tecnólogo em radiologia. Aqui no hospital universitário, assim como também em grande parte dos locais, o concurso é para cadastro reserva. Aí vem a galera que também está um pouco desestimulada com o concurso. Ah, o concurso é para cadastro reserva. Pessoal, a EBSER sempre vai ter que ter concurso vigente, né? Por quê? Porque, por exemplo, lá na radiologia, abriu um setor, eu preciso de funcionário, né? Abriu, por exemplo, uma agenda na fundação, que a gente vai abrir agora uma de panorâmica com TC Conibim.
só abre se tiver funcionário, né? Ou seja, e as coisas nessa questão de gestor para exame é muito rápido. Então, se não tiver concurso vigente, o serviço para em determinado momento. Então, por isso, pessoal, e é importante termos aí, né, sempre concursos vigentes. Observe aqui outro detalhe que eles alteraram, né? Ó, formação de cadastro reserva, né? E análise de tiros até a posição de classificação na ampla, para técnico de radiologia, né? Vai até o 40, né? E para PPP, né? Vai até o 12º, né? Ou seja, teremos aí 52. No caso da radioterapia, reduzir um pouco, né? O tecnólogo em radiologia, olha a quantidade, pessoal, como é pequena, né? De tecnólogo em radiologia. Apenas 6 profissionais da ampla e 2 PPP, né? Aqui não está contando os PCDs, que geralmente eles classificam todos os PCDs para deixar, né, essa lista, se não zerar, né? A gente observa que os PCDs, em alguns momentos, muitos deles, além de não fazer concurso, né, alguns também zeram, né, essa parte de algumas provas, mas a gente está observando também que muitos estão fortes, né, nos concursos aí. Mas a gente observa aí que inicialmente aí serão apenas 8, né? Então é muito pouco. Por isso que eu falei para vocês, a questão de computar e para a experiência profissional, né, tem que estar aqui. Então, né, a não ser que seja PCD, né, mas ainda tem que ter a pontuação mínima na prova. Então, pessoal, isso aqui para nível superior ficou muito bom. Agora, para nível técnico, aqui vai pegar muita gente que tem muito ponto de experiência, né, de 5 pontos para cima, né. Então, a dica para vocês aqui que vão fazer o concurso para técnico, meu amigo, faça a prova com muita calma, porque qualquer ponto vai fazer diferença, né? Principalmente aí para quem não está sem experiência profissional nesse momento. Aqui, pessoal, a respeito do cargo, né, de tecnólogo em radiologia, que todo mundo aqui deve saber, né, que a carga horária é 24 horas semanais. Aqui, pessoal, tá 120 horas mensais, mas depende do mês, né? Por exemplo, tem mês que a gente consegue computar 104 horas, às vezes 110, né? Dificilmente chega a 120 horas. Aqui está a remuneração inicial, né, do tecnólogo em radiologia, que eles colocaram, né, 3.995,97, né, mas já teve o reajuste, né, que eu vou até mostrar para vocês. Então, para conseguir assumir o cargo, né, de tecnólogo em radiologia, tem que ser graduado, né, lógico, mas também tem outro ponto, né? Temos alguns colegas que estão no cargo de técnico em radiologia e vão fazer a prova para tecnólogo em radiologia. Nesse edital, como no anterior, eles já deixaram claro que só vai assumir se você abdicar, né, de outro concurso da mesma da própria empresa. Ou seja, não pode ter vínculo, né? Então, tem esse detalhe também, né? Então, atualmente, os editais já deixam claro que não pode ter mais duplo vínculo com a EBSER. Alguns colegas tentam na justiça e tal, mas é política da empresa, né? Tem uns 2, 3 anos já isso, que eles não permitem, né, você ter 2 vínculos. Na época, permitiram que eu tivesse os 2 vínculos, tanto de técnico como de tecnólogo, né? Mas, como eu estava em outro estatutário e tal, aí eu resolvi ficar apenas no de tecnólogo, né? Mas na época eles permitiam, né? Até ajustar a escala e outras coisas que poderia acontecer, né? Mas eu não fiz essa escolha na época, mas atualmente eles já barram, né, de cara. Isso aconteceu com um profissional também do HU, o Edivaldo. O Edivaldo ele passou para técnico em radioterapia e já é técnico em radiologia. E para ele não compensava sair do atual. É o que eu vou comentar com vocês daqui a pouco sobre o plano de cargos da EBSER, né? Então, fiquem atentos a isso, né? O Fabrício também, que ficou em primeiro lugar para técnico, né, em radiologia, ele era do Amapá, aí quando o resultado saiu, ele já estava aqui, né? Porque ele conseguiu a transferência. Ou seja, para ele seria bom assumir os dois, mas infelizmente, né, o edital já deixa claro que não pode. O que a galera também está fazendo hoje em dia, pessoal? Eu fui convocado, vou pedir final de fila, né? Que eu vou ser lá o último a ser convocado, caso seja chamado, né? Talvez mude a legislação, alguém consiga jurisprudência para ficar com os dois. É isso que está ocorrendo. Pronto, aqui eu acho que na hora de editar, copiou foi os dois. Mas o de técnico em radiologia, pessoal, vou mostrar para vocês o salário, né?
mais à frente aqui no contra-cheque, tá 2.700 alguma coisinha, né? E o técnico em radiologia também, ele vai trabalhar 24 horas semanais aqui na EBSER. E o que acontece, né? O técnico em radiologia vai ser diferente do tecnólogo em que sentido, né? Geralmente o técnico em radiologia ele vai ser mais um trabalho operacional, né? Vai participar das escalas de raio-x, tomografia e assim por diante, né? Essas 24 horas, a não ser que você seja um técnico em radiologia gestor, né? O que é isso? É um técnico em radiologia que tem uma habilidade com escala, né? Tem uma disponibilidade maior, que às vezes nós separamos a carga horária dele também para ajudar os tecnólogos nesse ponto, né? Em qual nós temos com a profissional lá do HU, né? Que ajuda os tecnólogos na escala. Atualmente, lá no HU, nós temos 3 tecnólogos, né? Que é eu, o Ronald e a Luciana, e temos 35 ou 36 técnicos em radiologia, né? Ou seja, um número muito grande de profissional. Aí, geralmente, quem faz a escala, faz essa parte burocrática, né? São os tecnólogos em radiologia, né? Lá a gente se subdivide. Eu sou o responsável técnico, né? Dos tecnólogos e técnicos, e nós se dividimos em várias funções, né? Por exemplo, uma faz a questão da escala mentor, que é uma escala que está no sistema da EBSER, algo que vocês vão observar, né, que o bom de ser funcionário da EBSER é porque é tudo digital, seu ponto, né, seu contra-cheque, você vê também tudo, as escalas, processos administrativos e assim por diante, né. Aí temos também questão de estagiários, né, um tecnólogo fica à frente dos estagiários, né, e também temos um técnico em radiologia que é gestor, que ajuda também na questão das escalas de trabalho, né. E como vocês podem observar, pessoal, é muito funcionário. Eu acho que de Teresina, talvez seja o lugar que mais tenha profissionais da radiologia, né? Que passa de 40, ainda tem mais 14 estagiários, né? Ou seja, mais de 50 pessoas que nós temos que ficar gerindo isso. Antigamente não, pessoal, o tecnólogo era considerado um técnico em radiologia, só ia fazer exame, mas aos poucos, né, nós conseguimos mudar isso, né? Tirar o tecnólogo das escalas de trabalho, né, algo que a gente já conseguiu mudar, né? Porque o tecnólogo ele tem que ter o tempo de gestão. Por exemplo, eu tenho que mexer aqui nas escalas, dá um trabalho absurdo, né? Às vezes você perde 12 horas ali, 20 horas, entendeu? Então nós fazemos isso, né, de forma com horários administrativos e com flexibilidade de horário também, né? Porque geralmente, às vezes limitam o tempo que pode fazer isso, né? Então, o tecnólogo em radiologia hoje, na EBSER, a gente tem observado também em outras unidades, geralmente está ficando mais com a parte administrativa, né? E a parte operacional está ficando mais com os técnicos em radiologia. Com relação, pessoal, ao concurso, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Com relação ao concurso, né? O conhecimento básico, vocês observaram aí, acho que aqui é do anterior, deixa eu ver aqui. Pronto, está aqui. Com relação ao concurso, pessoal, vocês observaram que eles dividiram, né, em grupos, né, e esses grupos eles serviram apenas para facilitar na subdivisão dos cargos e das provas, né. Então, para o cargo de técnico em radiologia, né, ele foi subdividido no grupo 20, que também é o de técnico em radioterapia, e o grupo 22, que é o de tecnólogo em radiologia, e é o de tecnólogo também em radioterapia, né. Então, como dica para vocês, de fato, o cara que vai fazer a prova de técnico em radiologia, né, não pode cobrar assuntos específicos da radioterapia, né, até porque para assumir o cargo de radioterapia tem que ter ou especialização técnica, aqui vai outra dica para vocês, ou ser tecnólogo em radiologia. Isso gerou dúvida em todo mundo, pessoal, em todo mundo. Então, o que acontece? Hoje, se você é tecnólogo em radiologia, formação superior, você pode trabalhar como técnico em radiologia na parte de radioterapia, mesmo sem curso nenhum, porque a legislação da graduação de tecnólogo em radiologia permite assumir, né, qualquer cargo de nível técnico, mesmo especialista. Isso já tem jurisprudência, inclusive aqui no próprio HU, né? Então, eu achei até poucos assuntos, né? As provas geralmente são bem tranquilas, né? Vocês vão ver que na nossa revisão de véspera eu vou ter que também comentar um pouco, por exemplo, esse assunto aqui, ó, noção básica dos principais tipos de câncer no Brasil. Teoricamente é para focar mais na parte lá da radioterapia, mas é um assunto que também pode cair na de técnico, né? Então, são esses assuntos que vocês têm que ficar bem atentos, né?
Observamos também, pessoal, que o de tecnólogo em radioterapia, né, ele cobrou aqui parte de SUS, né, e olhando as provas, geralmente essa parte de SUS, eles costumam cobrar mais para a parte de radioterapia, né. Então, ficou também poucos assuntos, porque se você for separar a parte de radioterapia e a parte de tecnólogo em radiologia em si, né, reduz bastante os conteúdos, né. Então, partimos do pressuposto que vai seguir, de fato, o padrão das provas, né, e um padrão de prova mais fácil. Aí é que é outro ponto que eu estava conversando com os médicos, que também estão estudando para esse concurso, que são especialistas, né, eles comentam que estão observando uma certa tendência da EBSERH fazer provas mais fáceis, né, que é justamente para valorizar, né, os profissionais com um pouco de experiência, né, aquele profissional que não vai ser totalmente eliminado na prova, né, então a gente está observando que esses detalhes, né, e é isso. Outro ponto que vocês vão ter que analisar, pessoal, é isso aqui. Por quê? Porque existe uma ordem, né, de convocação. Como assim, Hermes? Pessoal, o primeiro convocado sempre vai ser o da ampla. O segundo convocado, né, vai ser o PCD. E o terceiro convocado vai ser o pardo, né? Que no caso são as 3 primeiras convocações. Aí, depois, né, vai chamar até o quinto da ampla e assim sucessivamente, beleza? Ou seja, as 3 primeiras convocações, né, vão seguir, né, dessa ordem, né, consecutivamente, ampla concorrência, PCD e PPP. Então, pessoal, nós temos que ficar bem atentos com isso, né? Ocorreu agora no da EBSERH, né? Lá, de cara, chamaram 3, né? Técnicos em radiologia. Aí foi chamado a ampla, que era o Fabrício, que desistiu. Foi chamado o PCD, foi chamado a PPP. E como o Fabrício não assumiu, aí foi chamado, né, o Vitor, né, que assumiu, né, e parou aqui a convocação, né? A convocação parou aqui. Então, houve o quê? 4 chamadas, uma desistência, né, e 3 assumiram do concurso anterior, né? Então, fiquem atentos aí, beleza? Eu vou ficar em segundo da ampla, né? Mas a sua convocação vai ser só a 4ª. Então, temos que ficar atento. Isso aqui, pessoal, foi via judicial, por quê? Porque antigamente a própria empresa, na hora de convocar, elas erravam isso aqui, né? Aí a pessoa que já estava trabalhando há muito tempo, continuava trabalhando, mas na justiça o outro ia assumir, né? E agora eles são obrigados no edital já colocar isso aqui. Para nós da radiologia, isso aqui interfere pouco, até porque não chama tipo assim, mais do que 10, 12, 13, a não ser que seja um hospital novo, né? De cara. Então, para áreas como enfermagem, técnico de enfermagem, né? Que chamam muita gente, então para eles é importante seguir, né? E ver essa lista até o final. Aí, pessoal, falando um pouco, né, sobre o HU-UFP, né, lá nós temos, né, 38 pessoas, né, na nossa escala, né, temos lá também um RJU, que é técnico em radiologia da Universidade Federal, né, que não é permitido mais, ele já está há um certo tempo, então ele está, né, tranquilo e fixo no setor. Mas o que a gente observou, até uns colegas aqui entraram na justiça, por quê? Porque tinha 6 oportunidades de vaga, né, para técnico em radiologia. E só foram chamados 3. Só que o concurso venceu, né? Então, se chamar os 3, né, alguns colegas falaram que entraram na justiça aí, né? Então, teoricamente, nós estamos com 3 vagas em aberto para técnico em radiologia. E o que aconteceu? Uma das nossas colegas foi aposentada, né? Que é técnica em radiologia. Aí a aposentadoria dela ocorreu justamente nesse processo de transição, né? E então nós estamos com uma vaga, né, para técnica em radiologia. Só o que aconteceu, né? Nós pedimos a conversão, né, dessa vaga de técnico para tecnólogo em radiologia, né? Ou seja, já que não chamaram, né, e já tinha passado o prazo, né, a gente pediu essa conversão. Então, meio que o que aconteceu, né, para a empresa seria melhor criar uma vaga de tecnólogo e manter uma vaga de técnico, né? Até a colega estava esperando ser chamada, né, a gente estava torcendo muito para ela ser chamada, né, mas infelizmente, como foi trâmite judicial essa parte de aposentadoria, né, da nossa funcionária,
não teve tempo hábil, né, para convocar. E com isso também não teve tempo hábil para convocar o Sebastião, que também estava em primeiro lugar, esperando, né? Então, infelizmente, tudo ocorreu de forma rápida, não renovaram o concurso, né? Então, nós teremos aí, no mínimo, né, uma vaga para tecnólogo, mais uma de técnico e possivelmente mais 3 de técnico em radiologia, que eu acho que é o que vão ser chamados, de fato, né? Até porque nós vamos passar por mudanças agora de escala, só temos um plantonista noturno, vai ter agora 2. Vamos mudar alguns setores, né, lá do hospital. Então, de fato, vai existir essa perspectiva, né, de chamar no mínimo 4 técnicos em radiologia para completar a escala de 2 profissionais plantonistas, né, e um tecnólogo para gerir centro cirúrgico hemodinâmico na parte administrativa, né. Então, de fato aí, né, quem estiver já estudando, né, se sentir até um pouco mais motivado, a gente vai ter essa perspectiva de pelo menos um tecnólogo, né, e mais 4 técnicos em radiologia inicialmente. Para radioterapia eu não foquei tanto, né, porque o setor lá, aqui é dados de março, né, 2023, o setor deles, né, é mais fechado, mas lá existe a expectativa de chamar mais técnicos em radioterapia no decorrer aí, né, dos anos, porque ainda nem iniciou o serviço, né. Eles chamaram, acho que foi 5 técnicos em radioterapia, né, e um tecnólogo que foi transferido, né. Ou seja, lá realmente existe ainda a possibilidade de convocação, né, de mais profissionais quando o setor, né, funcionar 100%. Que ainda não tem previsão, né. Então, pessoal, nós temos que ter, né, falar um pouco mais sobre essa parte da prova, discutir com vocês um pouco mais dessa parte, né, de como está se organizando melhor nesse sentido. Muitos aqui vão fazer pela manhã a prova de tecnólogo em radiologia e à tarde a prova de técnico em radiologia. Então, pessoal, é permitido isso. Como eu falei para vocês, eu mesmo já fui técnico em radiologia na EBSER, né, ou atualmente sou tecnólogo em radiologia, mas isso aqui requer muita atenção. Por quê? Porque às vezes você já chega para a segunda prova muito cansado, né? E como vocês aqui, né, grande parte não tá com esse hábito de fazer várias provas no mesmo dia, né? Ou tá às vezes estudando num longo tempo, né? E fazer prova de concurso realmente é muito cansativo, principalmente essa parte cognitiva. Então, pessoal, a noite anterior vai ser muito importante, né? Dormir bem, se alimentar bem, né? Usar o tempo de prova a seu favor também, né? Ir no banheiro, tomar uma água, né? Estudar bastante antes, né? Para assim você não dormir pressionado e assim se bananar na hora da prova, né? Então vocês vão ter que ficar muito atentos aí, né? Principalmente para quem vai fazer as 2 provas no mesmo dia, para não vacilar. Então, como motivação, pessoal, pode ser ou também pode ser uma desmotivação, né? Coloquei aqui os dados dos benefícios da EBSER, para vocês terem um pouco de base nisso, como funciona, quanto é que recebe, né? Como eu falei para vocês, a EBSER é um órgão federal, né? Então, tudo seu vai ser resolvido no aplicativo GovBR, né? Que lá você tem acesso a tudo, tempo de trabalho, né? Essa questão de escalas, né? Escalas não de trabalho, mas ao seu cadastro de escala, de horário, né? Às vezes você consegue pedir alguma declaração, né? E o HU, pessoal, quem é funcionário de lá recebe, né? Vou começar aqui pelo ticket, um ticket de R$ 990. Isso aqui é a galera que foi lutando, né, com o passar do tempo. Esse ticket antigamente era 560, aí foi aumentando 600, aí depois 800, e a partir de março agora, né, recente, né, todo funcionário que entra já recebe um ticket, né, que você pode escolher alimentação ou refeição. Geralmente a galera escolhe a alimentação mesmo, de fato, né? E você recebe todo mês, né? Geralmente no último dia do mês já cai, né? Então você tem lá 990. Esse é o erro da galera, não considerar isso como salário. Eu considero, porque, né, é o que você gasta ali com alimentação, né? Os produtos hoje em dia realmente estão caros. Então, todo mês você vai ter esse ticket. Todo mês você vai ter esse ticket aí de R$ 990. Aqui, né, um exemplo do contra-cheque do técnico em radiologia, né? O salário CLT do técnico é 2.707, né, e 16. O funcionário da radiologia, como vocês sabem, ou ele recebe insalubridade ou ele recebe periculosidade. Atualmente, na EBSER, para os antigos não, né, mas para os recém-contratados,
você vai escolher ou periculosidade, que é 30% da base, ou você vai escolher insalubridade de um salário mínimo, que é 40% de 1.500 e pouco, né, do salário mínimo. Ou seja, pessoal, compensa você pegar o quê? Uma periculosidade que é 30% de 2.707,16, né? Então, pessoal, de fato aí, isso aqui serve tanto para técnico como para tecnólogo, né? Por exemplo, o salário do tecnólogo, né, hoje em dia, né, é 4.238,45, né? Então, se você tiver lá uma periculosidade, né, também vai ser em cima de 30% disso. Os funcionários lá, eu peguei justamente esse contra-cheque aqui para mostrar para vocês, né, esse detalhe aqui, ó. Por exemplo, o funcionário que trabalhar, tiver de plantão no feriado, ele recebe, mesmo sendo seu dia de trabalho, um extra, né? Que é de 715,59 para técnico em radiologia, né? Mais esse valor aqui, que é de 137,61. Ou seja, esse valor é somado, ou seja, vai ficar 850 praticamente, né? A depender do seu nível, né, de salário. Ou seja, né, de fato, às vezes gera até briga, confusão, tal, entre os funcionários para querer de feriado e tal, né, mas é normal porque tudo que envolve essa parte financeira, né, gera esses atritos. Além disso, o funcionário ele pode ter direito ao auxílio transporte, e a gente observa que geralmente não compensa porque o desconto praticamente fica 0 a 0, né, então não compensa. E também o funcionário recebe uma assistência à saúde, né, de 190,65, que geralmente aumenta a cada ano, e ele equivale, né, a esse teto, né? Ou seja, você recebe esse valor para ajudar você a pagar, né, seu plano de saúde, né, que você vai escolher, pode contratar uma empresa externa, né, para pagar seu plano de saúde. Então, pessoal, além disso, tem outros benefícios, por exemplo, se você tiver um filho, né, que está na creche, nesse período aí, né, da infância, você também tem um valor, não recordo agora de fato, né, mas tem esse valor também, né, e comparando aqui os dois salários, pessoal, né, a gente pode observar que também, se você trabalhar à noite, né, você recebe um adicional noturno, que geralmente fica em média, né, se for técnico, em torno de 40, 50 reais por plantão noturno que você recebe como extra, né, tecnólogo geralmente aumenta um pouco, fica ali entre 90, né, 100 reais, né, mas acho que foi nessa base de 90, né, por plantão. Caso você trabalhe com sobreaviso, você também recebe um valor a mais, né, nesse caso aqui, ó, foi, né, do funcionário 847,68, e também mais esse valor, né, remunerado aqui, que sempre quando você está de sobreaviso ou você está em feriado, você é obrigado a receber esse descanso remunerado CLT, né. Ou seja, pessoal, lá você pode ter esses benefícios, né? Seja como sobreaviso, né? Hoje lá nós temos sobreaviso só para quem é da hemodinâmica, possivelmente vai ser instalado para os profissionais do centro cirúrgico também, né? Geralmente quem for tecnólogo em radiologia, né? A depender da sua organização com o chefe do setor, né? Você pode participar de alguns sobreavisos, né? Então é isso. Esses são alguns benefícios, mas de fato, né? Aqui foi aleatoriamente em pesquisa, né, que eu peguei, mas de fato você vai estar recebendo o salário, a periculosidade, né, a assistência à saúde, né. O repouso semanal remunerado, né, é o que vai acontecer possivelmente os contratados, né, tendem a trabalhar no domingo. Quem trabalha no domingo também vai receber, né, isso, né, esse valor, né, só que é um pouco maior, né. E, sobre aviso, quem for tecnólogo e passar, possivelmente vai receber, né, porque vai ser o tecnólogo responsável tanto pela hemodinâmica como do centro cirúrgico, e a tendência é que você receba, em média, né, um valor parecido, que aumenta aí como se fosse R$ 1.000 do salário, né, para participar dessas escalas de sobreaviso, né, e ajudar as demandas do setor. Então, por isso que eu até falei para os colegas, o Charles comentou no grupo, o Charles também é técnico em radiologia, lá do hospital, né, ele comentou e não consegui, deixa eu ver se aparece aqui no meu tablet. Ó, o creche, né, que é 484,90, né, que para funcionários aí que têm filhos, né, na idade permitida em lei. Então é isso, pessoal, por isso que alguns colegas quando falam que a fundação se torna melhor que o da EBSER, aí eu não sei, né, eu acho que o da EBSER se torna melhor a partir do momento que você tem esses benefícios aqui de R$ 1.000 a mais de sobreaviso, se você tiver feriados, né, como a gente vai institucionalizar a partir dos
meses subsequentes, onde o tecnólogo vai ter uma participação mais efetiva nos feriados. E você tem que somar também um ticket de alimentação no salário, pessoal, entendeu? Porque é algo que você gasta com alimentação, entendeu? Ou seja, na minha opinião, no final, o da EBSER supera o da fundação nesse sentido, contando também a alimentação, né? E contando esse extra, né? Caso você consiga adquirir. Então, as pessoas, às vezes, eu observo que a galera tem ou vergonha ou receio de falar níveis salariais. Mas você tem que falar, pessoal. Você está fazendo concurso justamente com base nisso, né? Então, quem passar no concurso de técnico em radiologia, né? Para a questão de progressão, que realmente hoje em dia está mais difícil na empresa, mas ninguém sabe até quando vai ser tão difícil, né? Você pode chegar no último estágio até 5.972, 17. Já o de técnico em radiologia, você pode chegar até 17 mil. Assim, isso aqui sem contar é o salário base, é o CLTzão, ó, que é o salário CLT. Isso aqui ali tá mostrando o salário CLT. É quase impossível chegar. Mas ninguém sabe, entendeu? Até que ponto, né, vai estar sendo difícil, né? Esses aqui que vai pro lado, pessoal, aqui, ó, é uma progressão horizontal, né? Geralmente aqui todo mundo ganha, né? Então, eu acho que já estou mais ou menos na metade. Um pouco mais na metade, mas isso aqui é normal porque você pode passar por antiguidade ou mérito. Mas quando você passa de um para o outro, aí geralmente é uma seleção dentro da empresa, né? Que é a vertical, que é maior, né? Aí o que está acontecendo hoje em dia, né? Para deixar os mais motivados também para pegar essa última semana e arrochar o que não arrochou ainda nos estudos. A empresa está passando por um processo que é para aumentar em R$ 1.000, ou seja, o cara que está aqui 2.700 e pouco, como vocês viram naquele contra-cheque, ele vai ganhar 3.700 e pouco, né? Isso por quê? Porque o nível salarial, tanto do técnico como do tecnólogo, é o maior nível da empresa, né? Aí eles estão querendo corrigir isso. O técnico, ele vai aumentar R$ 1.000 em dinheiro, né? No salário, e o tecnólogo, eles vão tentar mudar o nível, né? Como assim, Hércules? Vamos supor que, ó, naquele contra-cheque, que estava 4.235, ele já vai mudar para 4.997. Ou seja, vai aumentar aí 700 e pouco, né? Isso é para equiparar. Mas já tem muita gente lutando aí para tentar equiparar, né, tanto o técnico como o tecnólogo com o nível subsequente de salário, né? Ou seja, pessoal, isso aí é algo que já está até autorizado pela CEDIP, né? Que é para ter esse ajuste, né? Mas o que está autorizado, né, é justamente esse ajuste linear, que ainda vai passar por outras instâncias, né? Que eu não sei se ainda termina esse ano ou tal, mas com o próximo ano de eleição talvez fique mais fácil, né? Mas, de fato, aí pode ter esse aumento aí de R$ 1.000 para técnico, né, em radiologia, e de uma mudança de classe, né, vertical para o tecnólogo em radiologia. Para mim, isso aqui é uma motivação, né, para você tá estudando e conseguindo galgar, né, benefícios maiores aí a nível salarial, né. Mas isso aqui, de fato, para o tecnólogo chama muita atenção, né, chama muita atenção. Mas que é difícil, né. Então, pessoal, analisando a banca, eu tirei mais ou menos uns 10 dias para responder todas as provas, ver, tipo assim, procurar padrão, né, das questões, procurar, por exemplo, de onde ele está tirando as literaturas, das questões, né, e algo me chamou muita atenção, né, primeiramente, a prova, né, são poucas, inclusive eu deixei no Drive aí, compartilhei no link com vocês, né, e a prova geralmente seguiu esse detalhe aqui, ó. Questões de nível fácil, em torno de 60%, médio, 30%. Eu fui até bom aqui, porque eu considerei médio 30%, mas eu estava considerando grande parte disso médio para fácil, né? Tipo nessa transição. Aí eu deixei médio mais para a gente não ser pego com surpresa aí no dia da prova. E difícil, 10%, mas aquele difícil que não é tão difícil, né? Que poderia ser uma questão mediana que foi da fundação, por exemplo, né? Então, pessoal, eu achei a prova bem nivelada, né? Eu achei a prova também que já é uma tendência de não cobrar alguns assuntos de legislação, né? E cobrar algo que se tornou repetitivo, né? Que eu vou comentar daqui a pouco. Eu achei também questões repetidas, né? Nos últimos 2 anos, né? Coloquei aqui do lado aqui, né? O chat GPT me ajudou. Por exemplo, de dosímetro, ele costuma cobrar questões de dosímetro, cobrou a mesma questão 3 vezes. Efeitos biológicos, o cara
foi até engraçado, porque ele perguntou um de efeito determinístico, né? Aí depois perguntou, só mudou. Pega bem mais pesado, Charles. Aí ele foi e trocou, por exemplo, no outro ano, o enunciado pela alternativa, né? E a outra ele meio que juntou o enunciado alternativo, ou seja, nesse espaço de 2 anos, né? De 2 anos, foi o mesmo elaborador, né? E ele está usando o mesmo banco de dados, né? Aí, para não a gente não passar despercebido nisso, eu também botei no Drive, que vocês podem ver, provas modelo, que são provas mais difíceis, né? Provas mais recentes, e provas que vocês podem ter uma base boa, né, na hora de responder. Então, recomendo vocês responderem essas provas modelo, né, olhar o gabarito está anexado também, porque são como se fossem questões do mesmo modelo, questões atuais, só que um nível um pouco maior, né, para a gente não ser pego de surpresa. Artefato de tomografia, eu observei também que ele cobrou a mesma coisa, que foi artefato e anel, né, que no simulado, na correção, vou estar comentando melhor. Mas, assim, sempre seguindo a mesma coisa. Em um ano cobra a questão, tipo assim, um assunto, no outro ele investe a alternativa, né? E em certo momento ele está cobrando a mesma questão. Então, pessoal, você tem que ficar atento, né? Observei que, tipo, a prova de 2021, né, mudou um pouco o padrão, mas também continuou fácil, né? E umas que tem de 2014, 2015 pareciam com as atuais, né? Ou seja, a FGV, né, tipo assim, por minha experiência, né, eles não mudam drasticamente o nível de prova e também não mudam drasticamente o elaborador, né. Se acontecer agora, né, pode acontecer, talvez porque se é uma prova da EBSER, fazer uma prova mais difícil, mas a gente sabe que a FGV já tem um padrão, né, uma banca que faz grande parte dos concursos aí, né, prova da OAB e assim sucessivamente. Então, creio que vai manter o padrão, né? O simulado de amanhã, como eu comentei com vocês, eu vou seguir o padrão dessa prova, né? Vou estar respondendo à tarde, mas para a nossa revisão de véspera, né? Eu não vou trabalhar somente no padrão. Vou trabalhar bem o padrão, mas vou trabalhar também aprofundando um pouco, né, sobre cada padrão. Por exemplo, vamos ver o padrão, né? Uma revisão bem básica do padrão e a gente vai trabalhar vertentes, né? Onde ele pode utilizar, né? Dados diferentes, né? Mas, assim, esperem uma prova fácil. Por isso que eu falei para vocês, foco principalmente nessa parte de políticas públicas em saúde e educação, né? Mas não percam também questões específicas, né? Porque pode fazer diferença aí qualquer pontuação, beleza? Então, vai existir essa tendência, né, de ser o mesmo elaborador, né? Então, o simulado amanhã a gente vai seguir essa metodologia da prova. São 30 questões, né, que eu vou mandar o link do Google Docs para vocês, vai estar liberado de 8 às 12, e à tarde vou estar respondendo aí na íntegra, questão por questão, explicando o conteúdo, né, e assim para facilitar o entendimento, né, para vocês. Uma dica para vocês também é se vocês puderem baixar os aplicativos, né? Eu tenho alguns aplicativos publicados, né? Estou esperando, eu atualizei um que é o da EBSER Concursos, que tem questão da EBSER. Ele está disponível para iOS, né? Já está atualizado para iOS, e o Android era para eles terem liberado já, né? Geralmente é no máximo 24 horas e completa 24 horas hoje à noite. Então, no máximo aí amanhã, né? Ou na segunda, eu também compartilho no grupo com vocês, né, o link dos apps. Quem quiser pesquisar EBSER concurso para iPhone já aparece, para Android ainda não, né, mas eu creio que no máximo amanhã eles já liberam, e assim vocês podem baixar e durante a semana ficar respondendo questão da EBSER, e também tem questão de SUS que vocês podem estar respondendo também, beleza? Aí, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, eu vou mandar depois o link. Vocês não podem fazer essa prova da EBSER sem ver principalmente esses dois vídeos aqui, né? Que é esse ao vivo revisão de radiologia, tanto da EBSER quanto da Fundação. Por quê? Ó, observem que são vídeos longos, 3 horas, né? E esse aqui de 5 horas. Mas, pessoal, é uma revisão minuciosa que envolve muitos assuntos. Se eu indicar para vocês, indicarei esse de 5 horas, né? E 33 minutos. Nem que vocês, pessoal, coloquem na televisão ou assistam mesmo no celular, assistam, por exemplo, 1 hora por dia, de segunda a sexta, antes da prova. Porque se vocês associar essa revisão de 5 horas com a revisão de véspera, que vai ser no próximo sábado, pela manhã, eu garanto para vocês, pelo menos aí uns 80 a 85% da prova vocês fazem tranquilamente, né?
Então, recomendo, já mandei o link aí para vocês, está na descrição do grupo também, né? São todos os vídeos, quem conseguir assistir é perfeito, né? Mas quem não puder assistir, assiste pelo menos esse, né? Aqui, né? Para que vocês vão conseguir fazer uma boa prova. Tem outros aqui, que esse aqui é um pouco menor, né? Que é a revisão da fundação de 3 horas. E também tem a análise da prova de técnico e tecnólogo da fundação. Quem puder assistir, né? Tá no link também lá na descrição do vídeo, do grupo de WhatsApp, beleza? Mas, pessoal, não esqueçam, assistam esse aqui, pelo amor de Deus. Esse aqui tem, ele revisa muitas coisas da prova. Então, pessoal, como comentamos aqui anteriormente, de fato, grande parte das pessoas aqui vão fazer as provas nos 2 turnos. Então, durmam bem, se alimentem bem, né? Usem bem o tempo de prova, né? Por quê? A tendência é que a prova específica seja fácil. Ela sendo fácil, eu recomendo vocês começarem por ela, né? Porque vocês vão ganhando confiança para responder as demais. E assim como geralmente a FGV é uma banca bem direta, ou é ou não é, assim você não vai perder muito tempo. Assim você ganha tempo fazendo a específica, né? Tentando ter uma assertividade maior, e assim depois você vai pulando para as outras, né? Então, pessoal, essas são as principais dicas que eu queria estar dando para vocês. Bater na tecla, principalmente dessa parte financeira também, para ou motivar ou desmotivar de vez, né? Mas eu acho que motiva mais por você estar numa empresa a nível federal, uma empresa que às vezes, por exemplo, tem um plano, por exemplo, de ir para outra área e mudar de estado e tal, você pode conseguir isso também, né? Tem colegas que conseguem até transferência na justiça, assim, o companheiro ou companheira mudar de estado e assim sucessivamente, né? Ou seja, a empresa federal, né? É uma empresa que hoje, com o passar do tempo, ela proporciona também, né, participar de outros eventos de outras áreas, né? É um local onde às vezes tem muito simpósio, tem o Charles aqui que já vem um segundo ou terceiro ano que organiza simpósios lá, né? Tá envolto nessa parte educacional também. Então é isso, pessoal, é uma empresa boa, né? Tem seus problemas como todas as empresas, né? Mas é isso, é um bom local para você trabalhar, né? E ingressar no mercado de trabalho, né? Então é isso, pessoal, um assunto aí relativamente rápido. Queria que vocês entendessem um pouco essa parte da empresa também, né? Como é que funciona. E é isso. Então amanhã, né, vou estar compartilhando aqui com vocês, depois aqui, quando gravar, né, o link desse momento, né, de gravação. E amanhã, 8 da manhã, eu libero o link, né, do simulado. Ah, eu não quero fazer, eu quero assistir só você respondendo. Beleza, pode assistir só à tarde também. Então, à tarde, a partir das 14 horas, né, eu vou estar ao vivo aqui também pela aula e a gente vai responder e tirar dúvidas, beleza? E pela manhã é o simulado para vocês olharem, ver as questões, se quiserem responder ou não, né? Mas a questão de tira dúvidas é só à tarde, beleza? Às 14 horas que a gente vai responder. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, fique à vontade, beleza? E não esqueça dessa frase aqui, pessoal, não existe derrota para quem estuda, né? Ou você vence ou aprende. Vamos para cima, né? Vamos para cima. Só cancelar aqui a gravação.